Tá aí fazendo a gravação da aula, tá? Beleza, posição relativa entre retas. Pessoal, a posição relativa entre retas basicamente são duas. Basicamente são duas. As retas, elas podem se cruzar ou não. Né? Pensa numa reta. Vamos pensar e desenhar ao mesmo tempo, porque quando a gente pensa em desenho é melhor. Agora pense em outra reta. A gente vai até mudar a cor dessa outra reta para um verde aqui. Essas duas retas têm duas opções. Ou elas se cruzam ou elas não se cruzam. Só que é o seguinte, retas são infinitas. O que eu desenhei aqui não são retas, são apenas as representações delas. O que eu desenhei, na verdade, são segmentos de reta, ou seja, são pedaços de reta. Uma reta ela é infinita. Ela vai ser infinita tanto para cá, quanto vai ser infinita para cá. Então, se você olhar bem, pode até ser que nesse pedaço aqui elas não se cruzem. Mas conforme você prolonga elas um pouco mais, você vai ver que elas vão se cruzar lá na frente. Mais ou menos por aqui elas devem se cruzar. Ou até um pouco mais, saindo aqui da minha tela, né? Elas devem se cruzar um pouco mais lá para cima. Então, as retas têm sempre duas posições relativas principais. Ou elas se cruzam, ou elas não se cruzam. E a gente tem nome para isso, tá? A gente tem um nome que a gente dá para essas duas situações. Delas se cruzando e delas não se cruzando. Quando as retas se cruzam, a gente diz que as duas são retas com... Opa, errei. Concorrentes, tá? Então, são retas que se cruzam. E quando elas não se cruzam, a gente chama de retas paralelas. Essas retas paralelas, elas... sai isso. Não se cruzam, tá? Não se cruzam. Quando elas se cruzam, concorrentes. E quando elas não se cruzam, são chamadas de retas paralelas entre si. Você tem esses dois princípios básicos, tá? Só que as concorrentes, especificamente, né? Essas bonitinhas aí, concorrentes, elas têm algumas subdivisões. As paralelas não. Paralela é paralela e pronto, acabou. Não tem mais o que trabalhar. Mas como elas são concorrentes, elas têm subdivisões. Deixa eu só levar o livro aqui para a página que a gente vai trabalhar, a página 119. Mais para baixo. Carrega, mano. Qual é a tua? Ali. Beleza. Ok. Depois a gente vai ver aqui. Peraí. Desculpa. Eu esqueci de um conceito. Ai, 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 ai. Eu esqueci de um. Eu ia pular isso sem querer. A terceira posição, né, que pode existir é quando elas são coincidentes. Coincidentes. Né? Coincidentes. Coincidentes. Que no caso é uma sobre a outra.
Quando você tem uma reta que fica uma sobre a outra, sobreposta com a outra, você tem retas coincidentes. Essa palavra coincidência, pela morfologia, a gente vê que coincidência é incidir. Incidir é acontecer num lugar, tá? Coincidência é quando incide de novo no mesmo lugar. Ou seja, uma coincidência é quando duas coisas acontecem ao mesmo tempo, na mesma ocasião, no mesmo local. Uma coincidência, tá? Eu sei que vocês estão acostumados a falar a palavra de uma vez só, coincidência, mas quando você para e divide, você percebe que o sentido da palavra, a morfologia dela. Co, que é a parte de comum, tá? E incidência, que é de acontecer ao mesmo tempo. Então, uma coincidência é uma incidência que acontece no mesmo local, no mesmo espaço, no mesmo tempo das duas coisas aí, tá? Então, as retas podem ser concorrentes, paralelas ou coincidentes. E no caso das concorrentes, elas têm subdivisões possíveis nas concorrentes. Que tipo de subdivisão? É porque é o seguinte, as retas elas podem se cruzar formando ângulos específicos, né? Elas podem se cruzar formando um ângulo qualquer, como é o caso aqui, ó. Essas duas vão se cruzar, mais para frente. Eu posso até fazer elas se cruzarem agora, para a gente ter uma ideia melhor do que eu estou falando, ó. Vamos ver aqui. Não, não quero as duas, quero só isso aqui. Vão se cruzar agora. Pronto, se cruzar. Elas formam um ângulo nada a ver, ó. Forma quatro ângulos, na verdade. Esse ângulo aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Um ângulo A, um ângulo B, um ângulo C e um ângulo D aqui. O ângulo A e o ângulo C são iguais em tamanho. O ângulo B e o ângulo D também são iguais em tamanho, tá? Então, elas podem se cruzar formando ângulos nada a ver, tipo esses quatro que estão aí. Mas elas também podem se cruzar formando um ângulo de 90 graus. Você pode ter duas retas se cruzando e as duas formando um ângulo de 90 graus. Vamos dizer que essa aqui é a reta R, e vamos dizer que essa aqui é a reta S. As duas se cruzam, e quando elas se cruzam, elas formam uma angulação especial aqui. Não é qualquer angulação, é um ângulo de 90 graus. Então, nós temos, quando elas se cruzam, pode ser um cruzamento nada a ver, totalmente aleatório, ou pode ser um cruzamento que forma 90 graus, uma coisa ou outra. Então, nesse caso, isso faz com que as concorrentes tenham dois possíveis. As concorrentes tenham dois possíveis modos, né, de se apresentar. Ou elas são concorrentes. Tem um negócio errado ali, mas depois eu vejo. Elas são concorrentes perpendiculares. Ou podem ser concorrentes não perpendiculares. Tá? Temos esses dois tipos de concorrência: concorrência perpendicular ou concorrência não perpendicular. Elas são concorrentes perpendiculares quando elas formam 90 graus, uma com a outra. E são concorrentes não perpendiculares, logicamente, quando não formam 90 graus. Tá? Quando formam 90 graus, elas são concorrentes perpendiculares. Quando não formam, não são concorrentes perpendiculares. Tá? Então, para as concorrentes, nós temos essas duas subdivisões. Para as paralelas, não. Para paralela é paralelo. Paralelo é aquelas que não se cruzam de maneira nenhuma. De maneira nenhuma seria até errado dizer, porque existe
corolário, acho que é corolário a palavra que se usa, que diz que duas paralelas se cruzam no infinito. É uma coisa estranha, né? Você tem o infinito e você tem as paralelas. As paralelas nunca se cruzarão, a não ser que seja no infinito. Elas se cruzam no infinito. É estranho isso, é meio bizarro. Duas paralelas se cruzam no infinito. E isso me leva a uma música uma música do Engenheiros do Havaí. A música do Engenheiro do Havaí se chama Paralelas, essa música. E por que isso me lembra essa música? Porque eu acho essa música uma sacanagem. Porque eu acabei de falar, onde duas paralelas se cruzam? Vocês ouviram eu falando onde elas se cruzam? No infinito. No infinito. E tem um trecho da música, e falar assim, deixa eu pegar aqui. Paralelas. Entendi. Não sei escrever, tá bom. Aqui, letra de paralelas. Paralelas, letra paralela, paralelas. Para mim, para raios, paralelas. Panorâmica. Aqui. Ah, prenda minha parabólica, princesa clarabólica. Paralelas que se cruzam em Belém do Pará. Só que onde duas paralelas se cruzam, gente? No infinito. Então ele está dizendo que Belém do Pará é onde? Hein? Como? Você acabou de falar, duas paralelas se cruzam onde? No Elas se infinito. cruzam. Isso. Mas aqui está dizendo que as paralelas se cruzam em Belém do Pará. Então onde fica Belém do Pará? Fica no estado do Pará e um ponto finito, né? Já tem um fim. Entendeu a relação? Olha só, presta atenção. Fica no infinito. Onde duas paralelas se cruzam? No infinito, correto? Correto. E aqui na letra da música está dizendo que paralelas se cruzam onde? Em Belém do Pará. Então, onde fica Belém do Pará? É no Fica infinito. no ponto finito, né? No infinito. Ainda ele dá completa ainda, ó. Longe, longe, longe aqui do Aceio. Longe, longe aqui do lado. Paralelas se cruzam em Belém do Pará. Só que paralelas só se cruzam no infinito. Então ele está dizendo que Belém do Pará é no infinito. Em outras palavras, ele está dizendo que Belém do Pará é no. Eu não vou falar onde é que é, né? Uma parte da anatomia do corpo humano que a gente não vai precisar mencionar. Mas ele está dizendo que Belém do Pará é muito longe. Basicamente é isso. É muito longe para ele. Faz sentido, né? Afinal de contas, ele é da região sul. Eu não lembro qual o estado da região sul, mas para ele, Belém do Pará é no infinito. Eu não sei se ele sabia o que ele estava falando, né? Porque a ideia da música é falar um monte de parabólica, paranoica, panorâmica e vários para. E aí ele resolveu meter Belém do Pará aqui no final para rimar, sei lá. Mas indiretamente ele disse que Belém do Pará é no infinito, né? E no caso Parauapebas é perto do infinito, que a gente mora perto também, né? Então a gente mora perto do infinito. Ai, Senhor. Então voltando. Ai, a cara do Emicida. Tá, então essas são as formas de se encontrarem as parábolas não, desculpa, as retas. Como é que elas podem se encontrar? Vamos voltar aqui no livro. Então, nós temos essas possibilidades. Elas podem ser coincidentes. Coincidente é quando as duas estão na mesma posição, uma sobrepondo a outra, uma em cima da outra. Nessa mesma linha azul aqui nós temos a reta R e a reta S, as duas passando aqui, tá? Elas podem ser distintas. Quando você fala distinta, na verdade, ela quer dizer paralelas, tá?
Elas podem ser paralelas uma à outra, essa é paralela com essa, quer dizer que elas nunca vão se cruzar, a não ser no infinito, como a gente acabou de falar, lá em Belém do Pará. Então, elas vão se cruzar no infinito. Ou elas podem ser concorrentes. No caso, ele considerou, no caso, todas paralelas. É uma conceituação aí que eu não conhecia. Eu vou ser sincero, não conhecia essa conceituação. Ele considerou como se fosse essa e essa fossem paralelas. Paralela coincidente e paralelas distintas. Tá? Paralelas coincidentes e paralelas distintas. Então, coincidente e distintas são tipos de paralelas que ele considerou aqui. Eu não conhecia essa classificação. Não vou mentir, eu não conhecia. Então, paralelas coincidentes e paralelas distintas. E as concorrentes, você pode ter concorrentes perpendiculares, que são aquelas que formam 90 graus, como a gente está vendo aqui, e concorrentes não perpendiculares, tá? Concorrentes perpendiculares e concorrentes não perpendiculares. Agora, é o seguinte, uma coisa é você ver isso num desenho. Você tem um desenho, mas... E quando você não tiver o desenho? E quando você tiver somente a equação da reta, como por exemplo nesse caso aqui, olha aqui, ó. Você tem essa equação da reta R e essa equação da reta S aqui. Você tem essa equação da reta R e essa equação da reta S também, mesma coisa. Aqui você tem a equação da reta R e reta S, reta R e reta S. Como é que você vai saber que elas são paralelas ou concorrentes se você só tiver a equação das retas? Como é que você vai perceber esse tipo de coisa? Dá para Aí perceber? o cara vai ter que fazer. Vai ter que fazer algumas Vai observações. ter que fazer o cálculo e depois interpretar lá no plano, né? Desenhar o plano e identificar a posição. Essa é uma maneira. Mas tem outra que dá para fazer de maneira dedutiva também. Não sei como é que está aparecendo para vocês aí na imagem, mas ó, se vocês olharem, eu vou até escrever essas duas equações aqui no caderno. Peraí. Dá um espaçozinho aqui. 3x mais y menos 3. Das coincidentes, no caso das coincidentes lá. Das coincidentes. Você tem essas duas equações lá, ó. 3x mais y menos 3 igual a 0. E a outra você tem 6x mais 2y menos 6 igual a 0. Eu acho que é isso que tem lá, quer ver? Menos 6 igual a 0, isso aí. Olhando para essas coincidentes, você consegue ver alguma relação numérica entre esses valores aqui, ó? Aqui é 3, aqui é 6. Aqui é 1, aqui é 2. Aqui é menos 3, aqui é menos 6. Aqui é 0, aqui é 0. Consegue perceber alguma relação numérica entre eles? Entre o 3 e o 6, o 1 e o 2, o 3 e o 6 de novo. Será que vocês conseguem ver? Vou ser um pouco mais direto na minha pergunta. O senhor, Oi, diga. você estava falando, no caso, então, da ordem, que são a mesma? Tipo, igual o menos 3 e o menos 6 são os últimos números e com o mesmo sinal. Não era bem a ordem, mas realmente quando você mantém na mesma ordem dá para perceber com mais facilidade. Mas eu vou aproveitar e fazer uma pergunta um pouco mais direcionada. A pergunta é mais ou menos a seguinte: que número eu multiplico por 3 para dar 6? 2. Que número eu multiplico por 1 para dar 2? 2. Que número eu multiplico por menos 3 para dar menos 6? Ah, tá. E qual é? Eu acho que você ia dizer 2 de novo, né? Então, olha só, se vocês repararem, pessoal, elas são coincidentes, e quando elas são coincidentes, todos os coeficientes seguem a mesma multiplicação para o outro. Como assim? Aqui, ó, se
se esse daqui é o dobro desse, então, nos próximos coeficientes vai a mesma coisa. Esse é o dobro desse, e esse daqui também vai ser o dobro desse, e esse daqui também vai ser o dobro desse. Tá? Zero é o dobro de zero. Pode fazer. 2 vezes zero, quanto é que dá? Zero, tá? Então, você vai dizer, professor, então quer dizer que para saber se elas são coincidentes, uma tem que ser o dobro da outra? Não. Para saber se elas são coincidentes, tem que haver uma taxa de multiplicação entre elas. Porque não precisa necessariamente ser o dobro. Pode ser qualquer outro valor. Pode ser o triplo, por exemplo. Então, você teria como... se fosse o triplo, você teria como alternativa aqui 3 vezes 3, 9x. 1 vezes 3, 3y. 3 vezes 3, 9 de novo. E 0 vezes 3, 0. Essa daqui também é coincidente com essa, que também é coincidente com essa. Essa daqui ela é 3 vezes maior do que a primeira lá. Essa daqui é 2 vezes maior do que a primeira lá. Tem outras maneiras? Também tem. Não precisa ser um número natural aqui na multiplicação. Pode ser 1,5, né? 1,5 maior. Então, por exemplo, 3 vezes 1,5. 3 vezes 1,5 dá 4,5. Então, pode ser 4,5 aqui. 1 vezes 1,5 dá 1,5. De novo, 4,5. E aqui, de novo, 0. Esse aqui é 1,5 maior. E ela também é coincidente. Ela coincide exatamente em cima dessa aqui. Se eu escrever essa no plano cartesiano, ou se eu escrever essa no plano cartesiano, as duas vão dar exatamente uma em cima da outra. Tá? Então, para serem coincidentes, todos os coeficientes da equação têm que ser multiplicados por uma taxa específica, qualquer que seja essa taxa, desde que eu multiplique todos eles pela mesma taxa. Se eu multiplicar por 0,5, tem que multiplicar todos os coeficientes aí presentes por 0,5. Aí eu terei uma reta coincidente. Vamos ver isso lá no GeoGebra. GeoGebra. Vamos ver isso na prática, né? Vai demorar um pouquinho para abrir. Vamos ver o caso aqui das distintas enquanto isso. Distintas. Já no caso das distintas, você tem uma coisinha um pouquinho diferente. Você tem x mais y menos 2 igual a 0. X mais y menos 4 igual a 0. Temos isso aqui, ó. Abriu aqui o GeoGebra. Vamos escrever aqui as equações. Ó. Deixa aqui. Qual é a equação? Uma é 3x, né? 3x mais y menos 3 igual a 0. Pronto. Tá aí, ó. Essa aqui tá aí. Bonitinha, desenhadinha aqui, ó. Essa aqui. Mudar as configurações, vamos botar uma outra cor, que eu não gosto de deixar elas com cor preta, porque fica mais difícil de enxergar aí nesse mundo de cores aí. Não é racismo não, tá? Nada a ver. E agora vamos escrever outra. Vamos escrever a outra aqui. A última que a gente botou, de 4,5. 4,5. Eu escrevo aqui, tá? Eu estou escrevendo bem aqui. 4,5x. Eu vou até aumentar aqui um pouco mais para vocês verem o que eu estou digitando. 4,5x mais 1,5y menos 4,5 igual a 0. Pronto. Aí não apareceu. E ele botou uma exclamação bem aqui, ó. Não, desculpa. É porque aqui não é vírgula. Ou é vírgula?
Aí ele entende como se fosse ponto, se eu não estou enganado. Aqui no GeoGebra é ponto, porque não é português, né? Pronto. Tá aí, pronto. Olha lá onde foi parar a reta G? Em cima da reta F. Pode ver, ó. Eu vou clicar aqui para assumir, ó. A F, aí eu vou colocar a G agora. Tá lá a G. F, a G, F, a G, F, G. Uma exatamente em cima da outra. Elas são coincidentes. E se eu colocar as outras aqui, vai tudo ficar uma por cima da outra aí também. Eu coloquei, no caso, essa primeira aqui, né, que é a dada pelo exemplo lá. Então, eu coloquei essa primeira aqui e essa última. Se eu colocar as outras duas lá também, vai ficar tudo uma por cima da outra também, não vai ter distinção. Então, todas elas são coincidentes. Então, quando você pega uma reta, uma equação de uma reta, e multiplica por uma taxa específica todos os coeficientes dela, você vai estar gerando uma reta coincidente. Pode ser uma taxa inteira ou pode ser uma taxa decimal. Não precisa nem ser uma taxa... Não, eu acho que eu ia falar besteira. Não, estou falando certo. Não precisa nem ser uma taxa positiva. Pode ser também uma taxa negativa, tá? Se em vez de 2 eu utilizasse menos 2 aqui, também geraria uma reta coincidente do mesmo jeito, tá? Ia mudar os sinais? Ia mudar os sinais. Mas mesmo assim ia dar certo também. Quer ver? Vamos fazer esse teste. Vamos mudar aqui por menos 2. Em vez de 2 a gente usa menos 2. Menos 2. Se é por menos 2, então aqui fica negativo. Aqui vai ficar negativo também. E aqui vai ficar positivo. Então, vai ficar menos 6x menos 2y mais 6 igual a 0. Vamos ver como é que vai ficar isso lá. Menos 6x menos 2y mais 6, né? Mais 6 igual a 0. Apareceu 1, 2, 3 e pronto. Apareceu H. Se você não está vendo, é porque está uma por cima da outra. Eu vou tirar a G, eu vou tirar a F e pronto, sobrou só a H. Vou mudar a cor dessa bichinha lá, que eu não gosto que ela fique com... Como eu disse, quando você deixa tudo preto, fica mais difícil de enxergar. Vamos botar aqui laranja, sei lá aqui, vermelho, isso é vermelho. Mas para mim parece laranja. Pronto. Beleza, agora vai dar para enxergar melhor. Pronto, tá aí. A F, essa aqui. Quando mistura o vermelho com o azul, dá essa cor estranha que eu não consigo dizer o que é. Deve ser um tipo de violeta. A F está uma por cima da outra, ó. A F e a H. Coincidentes. Então, eu posso multiplicar até mesmo por taxas negativas, não tem problema. Se eu multiplicar por taxa negativa, vai dar coincidente também. Agora, distintas. Quando é que elas duas são distintas? Bom, se você olhar aqui, modificando só um pouquinho essa equação, você vai ver com mais clareza o que eu estou falando. Eu vou modificar elas um pouquinho aqui, ó. Vou pegar desculpa, o menos 2 e botar para cá, e o menos 4 também para cá. Vai ficar, então, x mais y vai ter que ser igual a 2. E embaixo, x mais y vai ter que ser igual a 4. Só que tem alguma coisa errada aí. Como é que dois números idênticos... Idênticos não, desculpa. Como é que dois números somados dão 2 e na outra linha dá 4? Como é que é essa? Que história é essa? Que noia é essa? Se x mais y dá 2, como é que x mais y pode dar 4? Isso acontece porque essas duas retas aí, elas são distintas uma da outra, elas são paralelas. Paralelas uma com a outra. Elas vão correr próximas uma da outra, mas não vão ser exatamente iguais uma da outra. Vai correr uma bem do lado da outra, mas não iguais. Então, ó,
X mais Y dá 2. Só que X mais Y também dá 4. Desculpa. Sendo assim, você vai ter aqui duas retas paralelas, tá? Toda vez que você tiver duas retas paralelas, você tem como é que eu posso dizer? Essa dualidade, esse paradoxo, né? De dar duas coisas ao mesmo tempo, dar uma coisa e dar outra coisa. Mas os valores utilizados aqui serão os mesmos. Por exemplo, se você tivesse 3x menos y igual a 7, você também teria 3x menos y igual a menos 1. Você também teria retas paralelas aqui. Essa daqui seria paralela a essa daqui, tá? Porque essa subtração vai dar 7, mas essa mesma subtração vai dar menos 1. Como é que isso é possível? Então, só é possível se você tiver retas paralelas entre si. Se você tiver retas paralelas, então você tem essas possibilidades aí. Tá? E isso acontece, né? Porque quer dizer que você vai ter, para cada x, você vai ter um y diferente. Não vai ser o mesmo y, não. Você vai ter os y's em posições diferentes. É como se esse y fosse um YA e esse fosse um YB. Só é possível isso acontecer porque esses sujeitos não são os mesmos sujeitos. Tá? Para dois números somados dar 2 e dois números somados dar 4, só é possível se eles forem diferentes. Esses aqui podem até ser o mesmo x, mas aí, se esse for o mesmo x, isso com certeza quer dizer que esses dois aqui são y's diferentes. Não é possível serem o mesmo y, tá? Não é possível. Tá. Vamos colocar, por exemplo, esse exemplo aqui, ó, lá no GeoGebra, ver como é que ele aparece. Vou assumir aqui com essa equação. 3x menos y igual a 7. 3x menos y igual a 7. Pronto, apareceu ali. Da cor. Vamos botar esse amarelo meio escuro aqui. Quase laranja. O amarelo quase laranja que tem aqui. Não quero opacidade, não. Tá bom. E agora vamos botar outro. Vamos botar o 3x menos y igual a menos 1. 3x menos y igual a menos 1. Pronto. Passa a outra bem ali em cima, ó. Passou uma aqui e a outra passou aqui. E elas são paralelas, elas não se cruzam em momento nenhum. Tá? Elas vão sempre manter a mesma distância entre elas. Toda e qualquer distância entre elas aqui vai ser sempre o mesmo valor. Uma não vai se aproximar da outra de maneira nenhuma. Elas não se cruzam, tá? Então, se você tiver essa situação em que uma é exatamente o múltiplo da outra, ou se você tiver essa situação em que você tem a mesma operação dando resultados diferentes, então você tem retas paralelas. Com certeza você tem duas retas que são paralelas. Diferente disso, do contrário, fora esses dois casos, todas as outras retas serão concorrentes, tá? Então, dá para perceber se a reta vai ser paralela ou concorrente dessa maneira aí. Os dois tipos de paralela, coincidentes. Quando elas serão coincidentes, quando uma é múltiplo da outra, exatamente múltiplo da outra. Serão distintas quando elas fazem a mesma operação, mas dão resultados diferentes. E aí, elas serão concorrentes, né? Se não fizer nenhum desses dois casos aqui. Se não fizer isso, então elas vão ser concorrentes, tá? Voltando aqui. Condição de paralelismo de duas retas. Aí ele vai mostrar aqui uma ideia também para fazer essa verificação. Duas retas R e S são paralelas quando têm a mesma direção. Vamos verificar as condições para que a reta R e a reta S de coeficientes angulares
MR e MS, e coeficientes lineares NR e NS, sejam paralelas. Lembrando que retas paralelas podem ser distintas ou coincidentes, como a gente já acabou de falar, né? Temos esse caso de distintas e coincidentes. É o seguinte, você também pode verificar, né, se elas são concorrentes ou coincidentes, fazendo uma comparação dos seus coeficientes angulares e coeficientes lineares. Como assim? Como assim? Toda reta tem um coeficiente angular e toda reta tem um coeficiente linear. Quando os coeficientes angulares forem iguais, quer dizer que elas são paralelas. Pode ver que aqui ela é paralela distinta e aqui ela é paralela coincidente. Nos dois casos, os coeficientes angulares são iguais. Quando o coeficiente linear é diferente uma da outra, esse aqui é o coeficiente linear de uma, esse aqui é o coeficiente linear da outra. Nesse caso aqui, o coeficiente linear dessa é diferente e dessas aqui é igual. Por que é igual? Porque elas são coincidentes. Aí a pergunta, professor, onde é que eu encontro esses caras? Esse coeficiente angular e coeficiente linear, onde é que eu encontro? Você encontra na reta. Vou pegar uma delas aqui para exemplificar isso. Essa aqui, para exemplificar. 3x menos y. Tá. A melhor forma de você enxergar o coeficiente angular linear é você destacando o y. Então, vamos destacar o y. Aqui está negativo, mas eu não quero negativo, eu quero positivo, então eu vou mudar o sinal de todo mundo aí. Vou trocar o sinal desse, desse e desse. Então, vai ficar positivo aqui, negativo aqui, positivo aqui. Pronto, o y agora está sozinho. Onde é que eu vou encontrar o coeficiente angular e o linear? O coeficiente angular é sempre o cara que acompanha o x. Sempre. O cara que acompanha o x é o coeficiente angular. Então, esse aqui é o coeficiente angular. O professor de matemática de vocês do primeiro ano mostrou isso, tá? Isso aí, quando a gente fala de funções afim, a gente aprende sobre o coeficiente angular. E o coeficiente linear é esse outro sujeito aqui. Esse aqui é o coeficiente linear. Tá? Coeficiente linear. Esse aqui é o linear. Então, por exemplo, se fosse destacar aqui nessa equação, o coeficiente angular aqui ficaria assim, y igual a... Peraí, rapidinho. A 1 mais 3x. O coeficiente angular, o coeficiente linear seria 1 e o coeficiente angular seria 3. Então, você percebe que o coeficiente angular aqui é 3 e dessa outra aqui também é 3. Então, os coeficientes angulares aqui são iguais, como falou lá o cara do livro, né? Só que os lineares são diferentes. Esse coeficiente linear é menos 7 e esse coeficiente linear é um positivo. Então, os angulares são iguais, mas os lineares são diferentes, então ela é distinta. Como eu disse, dá para perceber isso também somente olhando. Se você tem as operações, mesma operação, mas dando resultados diferentes, então ela vai ser paralela distinta. Né? Mesma operação dando resultados diferentes, paralela distinta. Só que se fosse a mesma operação dando resultados iguais, aí ela é paralela coincidente, né? Que é o que a gente tem aqui. E é como eu falei aqui, se, no caso, quando os resultados são iguais, aí ela já é paralela coincidente, tá? Então dá para perceber por esse método aí. E a outra situação é, como perceber que elas são perpendiculares? No caso,
Vocês viram, eu acabei de falar aqui para vocês que tem algumas classificações. Vou voltar aqui na tabela, fica melhor enxergar pela tabela. Passou, volta. Cadê esse? Eu detesto quando fica desse jeito a visualização. A gente não consegue ver direito as coisas. Cento e 119, cadê 119? Tá aqui. Aqui a tabela. Como a gente disse, são duas classificações paralelas. Então, eu mostrei das paralelas agora como é que é. E concorrentes quando elas não fazem essas coisas das paralelas. Quando elas não fazem aquilo que eu falei. Quando uma não é múltiplo da outra. E quando elas não têm a mesma operação para dar valores diferentes, elas são. No caso, quando não fizer essas duas coisas aí, nenhuma dessas duas coisas, ela vai ser concorrente. Mas sendo concorrente, ela pode ser concorrente perpendicular ou pode ser concorrente não perpendicular. Vou dar um exemplo de retas que não são paralelas, são concorrentes. E depois a gente vai verificar se elas são concorrentes perpendiculares ou se são concorrentes não perpendiculares, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vou pegar aqui. 3x mais 4y menos 8 igual a 0. 3x menos y menos 1 igual a 0. Você tem essas duas equações aí. E aí agora vem as perguntas. Primeira pergunta que eu faço é: existe algum número que eu multiplique a de cima para dar de baixo, ou ao contrário, que eu multiplique a de baixo para dar de cima? Uma maneira de você perceber isso é: faça as divisões. Pega o primeiro coeficiente, esses dois aqui, né? 3 e 3, divide um pelo outro. A divisão entre eles é exatamente igual à divisão entre os próximos coeficientes, que é o 4 e o menos 1. Essas divisões são iguais? Essas divisões dão o mesmo resultado? Todas as três? É para vocês responderem sim ou não. 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 Então, se as três não dão o mesmo resultado, se as três divisões não dão o mesmo resultado, quer dizer que elas não são coincidentes. Não coincidentes. Para ser coincidente, você tem que ter as três divisões dando o mesmo resultado. As três têm que dar o mesmo resultado, tá? Para ser coincidente. Para ser concorrente, para ser paralela, você tinha que ter pelo menos a primeira e a segunda sendo resultados iguais e a terceira sendo diferente, tá? Por exemplo, teria que ser aqui 3 por 3, 4 por 4, e aqui poderia ser 8 por menos 1. Nesse caso, ela seria concorrente. Ela seria distinta, paralela distinta, né? Mas, se não deu nenhuma delas igual, então ela não é coincidente e ela também não é distinta. Se não é coincidente, não é distinta, então elas não são paralelas. Não são paralelas. Elas duas não são paralelas entre si. Nem paralela coincidente, nem paralela distinta. Elas não são paralelas. Se elas não são paralelas, elas só podem ser o quê? Concorrentes. Tá? Se não é paralela, quer dizer que ela só pode ser concorrente. Mas, como a gente viu, existem dois tipos de concorrência. Ela pode ser concorrente perpendicular ou ela pode ser concorrente não perpendicular. E aí, como é que eu vou saber se ela é concorrente perpendicular ou não perpendicular? Vamos ver agora.
embaixo. Inicialmente, vamos verificar que condições devem ocorrer para que as retas RS não verticais, não, desculpa, reta RS não verticais, tá? Não verticais, ou seja, elas não são na vertical, de inclinação alfa R e alfa S, e coeficientes angulares MR e MS sejam concorrentes. Resumindo, vamos verificar qual a condição para que essas duas sejam concorrentes, tá? E depois a gente vai verificar para que elas sejam concorrentes paralelas. Basicamente é isso que ele está falando aí. Para que essas duas retas sejam concorrentes, ou seja, para que elas não sejam paralelas, é necessário que esses ângulos aqui, ó, esse ângulo aqui, entre elas, seja diferente. Esse ângulo alfa e esse ângulo alfa aqui sejam diferentes. Porque se forem iguais, as duas vão estar para o mesmo sentido, né? Então, não pode acontecer delas terem ângulos iguais. Se elas vão ter ângulos diferentes, então a tangente desses dois ângulos também vai ser diferente, né? Se você tem ângulos iguais, você vai ter tangentes iguais. Se você tem ângulos diferentes, você vai ter tangentes diferentes. E onde aparece a tangente na nossa equação da reta? No coeficiente angular. O MR que aparece aí é o coeficiente angular da reta R e o MS é o coeficiente angular da reta S. O coeficiente angular é justamente a tangente desse ângulo que a reta forma com o eixo X. Então, se eu for lá na equação que eu escrevi aqui, se eu quiser ter certeza de que elas são concorrentes, eu tenho que encontrar o coeficiente angular dessas duas retas aqui. Como é que eu faço? Eu destaco o x, que nem eu fiz ainda agora. Ó, destaca o x. Pegar a primeira aqui, ó. 3x mais 4y menos 8 igual a 0. Vou destacar o y. Destacar o x não, destacar o y. Vou destacar o y. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar o 3x, que é positivo, vou passar para cá, vai ficar negativo. O menos 8 é negativo, vou passar para cá, vai ficar positivo. Então, vai ficar 4y igual a menos 3x mais 8. O 4 que está multiplicando, eu jogo para cá dividindo. Então, vai ficar menos 3x dividido para 4. E aqui 8 dividido para 4, que é 2, né? 8 dividido para 4 é 2. Então, isso aqui eu posso colocar 2. Isso aqui é 2, tá? Isso aqui, então, o coeficiente angular da primeira lá é menos 3 sobre 4. Menos 3 sobre 4. Agora, o coeficiente angular da outra equação da reta ali. 3x menos y menos 1 igual a 0. Destaca o y, né? Vai ficar menos y aqui. Aqui vai ficar menos 3x. E aqui mais 1. Era menos 1, vai ficar mais 1. Eu não quero menos y, eu quero y positivo. Então, troca o sinal de todo mundo aí. Esse cara vai ficar positivo. Esse vai ficar positivo também. E esse aqui vai ficar negativo. Então, olha só. O coeficiente angular dessa reta aqui é menos 3 quartos. Já o coeficiente angular dessa reta aqui é 3. Ou seja, a tangente do ângulo dessa reta é menos 3 quartos. E a tangente do ângulo dessa reta aqui é 3. Inclusive, sabendo essas tangentes, eu posso ir lá na tabela trigonométrica e eu posso encontrar qual é o ângulo que tem tangente valendo menos 3 quartos e qual é o ângulo que tem tangente valendo 3. Então, eu saberia que ângulo esse cara forma com o eixo X e eu saberia que ângulo esse cara forma com o eixo X, né? Só eu verificar lá na tabela trigonométrica. Então, já deu para ver aqui que, com certeza, como esses coeficientes angulares aqui são diferentes entre si, com certeza essas duas são retas concorrentes. Porque para elas serem paralelas, era necessário que o coeficiente angular fosse igual. Se o coeficiente angular fosse igual, elas seriam paralelas.
mas como são diferentes, então elas são concorrentes. Dá para você saber se elas são paralelas ou concorrentes observando esse coeficiente angular delas. Quando esse coeficiente angular é igual, elas são paralelas. Pode ser paralela coincidente ou distinta, mas são paralelas. E quando o coeficiente angular é diferente, então elas são concorrentes. Essa e essa aqui são retas concorrentes. De novo, como foi que eu encontrei esse coeficiente angular? Eu organizei a equação. Peguei a equação e destaquei o y aqui, e bem aqui do lado do x, eu encontro o coeficiente angular. Mesma coisa aqui também. Peguei a equação, separei o y, o x do outro lado, e bem aqui eu encontrei o coeficiente angular, do lado do x, sempre junto do x. Se o x estiver lá no final, o coeficiente angular também vai estar lá no final, mas sempre junto do x, tá? Agora, a grande questão é, se é concorrente, pode ser concorrente perpendicular ou concorrente não perpendicular. E agora a gente vai aprender a verificar se elas são concorrentes perpendiculares ou se são concorrentes não perpendiculares. Vamos lá no livro lá. Tá? Então, portanto, para que as duas retas sejam verificáveis, sejam concorrentes, elas devem ter coeficientes angulares diferentes. Tá legal. Então, no exemplo que a gente tem lá, realmente as duas têm coeficiente angular diferente. Agora, vamos considerar que RS não são verificáveis, concorrentes perpendiculares, conforme a figura abaixo. Só um momentinho, gente. Espera aí, rapidinho. Só um momentinho. Pessoal, me dei 2 minutinhos e eu já volto. Desculpa, eu já volto. 2 minutos. Voltei, gente. Desculpa aí a interrupção.
Uma bronca que aconteceu ali em cima. Eu tive que subir para resolver. Já voltei. Então a gente estava, continuando aqui, né? A gente estava verificando se elas são perpendiculares ou não perpendiculares. Então, bora lá. Tá, desculpa. Tá, legal. É o seguinte. Ele vai mostrar aqui, eu não vou mostrar detalhe por detalhe, tintim por tintim, eu vou direto ao ponto, para a gente não perder muito tempo. Ele mostra aqui, passo a passo, como é que ele vai verificar se elas são 90 graus ou não. Ele sai da ideia de que você tem um ângulo que vai ser igual ao outro ângulo, mais 90. Se elas são perpendiculares, então uma tem que ser 90 graus maior que a outra. Aí ele faz esse desenvolvimento da tangente, que é a soma das tangentes, no caso, a soma de duas tangentes vai dar o seno de uma, mais o cosseno da outra, e por aí vai. No final, ele vai concluir o seguinte, que se você multiplicar o coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular da outra, se elas são perpendiculares, o resultado dessa multiplicação tem que dar menos 1. Então, depois de fazer todo esse desenvolvimento, ele concluiu isso aqui. Se elas são perpendiculares, então o coeficiente angular de uma vezes o da outra tem que dar menos 1. Se elas não são perpendiculares, essa multiplicação não vai dar menos 1. Basicamente é isso. Tendo essa informação em mãos, a gente pode voltar lá no nosso exemplo e verificar. Já sabemos que as duas retas que a gente tem aqui são concorrentes. Beleza, são concorrentes porque se eu pegar essa, o coeficiente angular dessa é diferente do coeficiente angular dessa aqui. São diferentes. Mas agora eu preciso ver se são perpendiculares ou não. Então eu vou pegar essa vezes essa. Se o resultado der menos 1, quer dizer que elas são perpendiculares. E se não der menos 1, então elas não são perpendiculares. Tá? Então, verificação se perpendiculares. Então, eu vou chamar essa aqui de reta A e vou chamar essa aqui de reta B. Se eu pegar o coeficiente angular da reta A, multiplicar com o coeficiente angular da reta B, essa multiplicação tem que dar menos 1. Se não der menos 1, se der diferente de menos 1, então elas não são perpendiculares. Vamos fazer. O dessa aqui é menos 3 quartos. Menos 3 quartos. O dessa aqui é 3. Vamos ver. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9. Então, vai ficar menos 9 quartos. E a grande pergunta é, menos 9 quartos é igual a menos 1? Sim ou não? Vocês ainda estão aí assistindo a minha aula? Menos 9 quartos é igual a menos 1? Não. Não. Então, isso quer dizer que elas não são perpendiculares. Tá? Isso aqui é falso. Falso. E se isso é falso, elas não são perpendiculares. Tá, ok? Não são perpendiculares. Beleza? Aí tem um exemplo aqui e tudo mais. Tem alguns exemplos, né? Questão R de questões resolvidas a 23, a 24, a 22, a 25. Tem várias. Professor, Oi. então eu posso escolher um daqueles cálculos para ver se ela é perpendicular ou não, ou tem que fazer todos eles? Vamos resumir a história. Vamos resumir a história. Vamos resumir toda a história. Resumindo a história,
primeiro você tem que lembrar que existem duas classificações e duas subclassificações, né? Resumindo, as duas classificação podem ser paralelas, some, esse negócio está atrapalhando aqui, paralelas e concorrentes. Como é que eu vou verificar se elas são paralelas ou concorrentes? Eu vou voltar lá no meu coisa lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer para saber se ela é paralela ou concorrente é pegar as duas equações, no caso, ó, essa equação aqui, né, que é o exemplo que eu dei aqui em cima. Esse exemplo aqui, né? Coloquei ela aqui e essa de baixo eu coloquei ela bem aqui. O que eu fiz? Eu destaquei o y nas duas. Destaquei aqui desse lado e destaquei desse lado. Primeiro eu tenho que saber se as retas vão ser paralelas entre si ou concorrentes. É a primeira coisa que você tem que fazer. Para isso eu destaquei o y e fui procurar o coeficiente angular. O coeficiente angular é o carinha que acompanha o x. Então aqui, ó, o coeficiente angular dessa é menos 3 quartos e o coeficiente angular dessa aqui é 3. São diferentes. Se eles são diferentes, eu já sei que elas não são paralelas, só pode ser concorrente. Então, vamos lá na nossa tabela. A primeira coisa que a gente fez é verificar se as retas são paralelas ou se as retas são concorrentes. Como deu coeficiente angular diferente lá, já sei que elas só podem ser concorrentes. Por quê? Porque nas paralelas, você vai ver... Opa, sumiu aqui minha tela, desculpa. Nas paralelas, você tem coeficiente angular iguais. E nas concorrentes, você tem coeficientes angulares diferentes. Que é o que você vai ter bem aqui, ó, nessa explicação do 3.1. Quando elas são paralelas? Quando elas têm coeficiente angular igual. Aqui é igual, ó. Aqui, coeficiente angular igual. Tá? Então, você vai saber se elas são paralelas desse jeito. Depois, se você perceber que elas são paralelas, aí você vai ter que saber se elas são paralelas distintas ou se elas são paralelas coincidentes. Aí como é que você vai saber se é paralela distinta ou coincidente? Você vai observar o coeficiente linear. Quem é o coeficiente linear? Onde ele aparece? Aí você vai lá na sua equação, ó. O coeficiente linear aparece bem aqui, ó. Esse é o coeficiente linear. O coeficiente linear dessa é 2. E o dessa é menos 1. Se elas fossem paralelas, elas não são, mas se elas fossem paralelas, tivessem coeficiente linear diferente, então elas seriam paralelas distintas. Mas se tivesse coeficiente linear igual, seriam paralelas coincidentes. No entanto, os dois exemplos que a gente deu aqui não são paralelas, são concorrentes. Como é que eu sei que são concorrentes? Porque o coeficiente angular deu diferente. Então, eu já sei que elas não são desse tipo. Elas são desses dois tipos aqui. Um desses dois tipos aqui. Concorrente, porque deu coeficiente angular diferente. E aí o que falta eu saber é se são concorrentes perpendiculares ou se são concorrentes não perpendiculares. Se forma 90 graus ou se não forma 90 graus. E aí como é que eu vou saber se forma ou se não forma 90 graus? Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar esse coeficiente angular que você encontrou aqui nos dois casos, você não calculou, você apenas encontrou esse coeficiente angular, e você vai fazer essa multiplicação aqui embaixo. Multiplica um com o outro. Se essa multiplicação der menos 1, então quer dizer que eles são perpendiculares. Se essa multiplicação não der menos 1, então quer dizer que eles não são perpendiculares. É assim que você vai fazer a classificação das retas, através das equações. Se você tiver o desenho, não. No desenho você olha e você vai conseguir, na hora no desenho, saber a classificação. Mas, se você só tiver a equação, no caso das equações, você vai ter que fazer esses dois passos. Primeiro passo, verificar se elas são paralelas ou concorrentes. Se são paralelas, aí você vai olhar para o coeficiente angular delas, o linear, né? O linear delas. Se for linear igual, então elas são paralelas coincidentes. Se o linear for diferente,
são paralelas distintas. Mas você percebeu, não é paralela, volta, não é paralela, elas são concorrentes, porque o coeficiente angular entre elas é distinto. Então, se for diferente, então só pode ser concorrentes perpendiculares ou não perpendiculares. Concorrente perpendicular, a multiplicação vai dar -1, e concorrente não perpendicular, a multiplicação vai dar diferente de -1. A princípio, dá um pouco de trabalho de entender. Dá mesmo, dá assim. Mas só usando mesmo, treinando para a gente poder pegar esse hábito de verificar se elas são paralelas ou concorrentes, e se paralelas são paralelas distintas ou coincidentes, e se concorrentes se são concorrentes perpendiculares ou não perpendiculares. Para treinar isso, vocês têm aqui a questão R22, tá? Que ela diz para você justamente verificar qual é a posição entre as retas, né? Determine a posição da reta R, que tem essa equação, em relação à reta S, que tem essa equação aqui. Primeira coisa que vocês vão verificar, já tem até a resposta todinha aqui, né? Primeira coisa que você vai fazer é encontrar o coeficiente angular. Como? Destacando o Y, tá? Destaca o Y. Depois, você vai saber se elas são paralelas ou concorrentes. Você vai ter que subclassificar. Eu já vou adiantar para vocês. Bem aqui tá mostrando já, ó. Aqui está dizendo que elas não são paralelas. Não, desculpa. Errei. Ele está fazendo aqui, ó. Ele pegou essa equação, destacou o Y, e aí, ó, tá do jeito que a gente estava fazendo lá no nosso caderno. Aqui está o coeficiente angular, aqui está o coeficiente linear. Tanto que ele destacou aqui, ó, o angular e o linear. E ele vai fazer a mesma coisa com a reta S. Depois ele vai comparar. Tá? Ele vai comparar. É isso que vocês vão fazer, mesma ideia. Se tiver dúvida de como está fazendo, dá uma olhada aqui no resolvido para você ter mais ou menos a ideia de como é que você vai fazer também. O resolvido não é para você colar, é para você se direcionar. Ah, é assim que faz. Ah, tá. Para você lembrar o que teve aqui na aula. A questão R23. Mesma coisa. Verifique se as retas R e S de equações, a equação da reta R é essa e a equação da reta S é essa, tá? A da R e a da S. Vê que tem uma letra E que divide as duas aqui, ó. Letra E. Essa é da R, essa é da S. Se elas são perpendiculares, você vai fazer a mesma coisa também. Você vai destacar o coeficiente angular, vai comparar, né? E para ser perpendicular, depois você vai multiplicar, e a multiplicação tem que dar -1. Se for -1, então elas são perpendiculares, se não for, elas não são perpendiculares, tá? Ok? Então faça a questão 22 e faça a questão 23 como treinamento, um exercício. E aí você vai partir para a reta, para questão 45. Questão 45 também é para você fazer classificação, né? Entre paralelas e concorrentes. Tá? Paralelas e concorrentes aqui, na questão 45. Lembrando que todas essas respostas você vai encontrar lá no final do livro, mas o que interessa não é a resposta, o que interessa é você mostrar que você fez tudinho bonitinho, tá? Então, esses vão ser nossos exercícios para vocês treinarem. Página 121, questão R22 e R23. E página 122, questão 45. Tá? Já é suficiente. Para quando? Para terça-feira que vem. É bastante tempo já daqui para terça-feira. Mas amanhã a gente tem aula, viu? Então, se vocês começarem hoje, amanhã dá para tirar dúvidas. E na terça-feira que vem vocês postam. Até a terça-feira que vem vocês postam isso aqui. Tá? R22, R23 e questão 45. Da página 121. Mandar para vocês aqui a frequência. Frequência. Desligar aqui a aula.
Não tem gravação.